Você já emagreceu, ficou muito feliz com o resultado, mas passou o tempo e você engordou tudo de novo? Eu vivi isso na minha vida por muitas e muitas vezes. Às vezes eu tinha a impressão que eu nunca ia conseguir manter o meu peso depois que eu emagrecesse. Só que dessa vez eu perdi 29 quilos, eu saí dos 100 quilos e eu fiz tudo diferente dessa vez e eu vou contar tudo pra você nesse vídeo. Oi, eu sou a Poli Cruz e aqui eu mostro a minha jornada de mudança de vida, onde o primeiro passo é emagrecer e muito mais. Eu hoje tô assim com a cara lavada, não liguei a minha iluminação, tô aqui de frente para a janela, espero que a iluminação esteja boa, porque eu tô com uma enxaqueca horrível, eu quase não gravei esse vídeo. Não, nem tô afim de passar alguma make, alguma coisa para dar uma melhorada nessa cara, mas o importante aqui é o assunto que a gente vai conversar hoje. Sem enrolação, bora lá. Eu sempre falei aqui que eu tive uma adolescência onde eu fui magra, pesava aí 55 quilos, só que isso foi mudando no decorrer dos anos e chegou ao ponto onde eu atingi 100 quilos e eu fiquei aí por muitos anos acima do peso. Esses 100 quilos foi assim o peso mais alto na minha balança. Normalmente eu ficava ali entre 88, 92, só que eu acabei extrapolando e engordando como se não houvesse um amanhã. Mesmo lá quando eu estava com os meus 80 e poucos quilos, eu vivia fazendo dieta, eu vivia tentando emagrecer. Em muitos casos eu conseguia perder peso, mas passava alguns meses, eu engordava tudo de novo ou até mais. Eu acho que isso foi um dos motivos que eu acabei atingindo aí os 100 quilos. Ficar nesse efeito sanfona não foi bom para mim e eu não consegui entender o porquê que isso acontecia, mas como eu falei, dessa vez foi bem diferente, porque toda vez que eu emagrecia, eu tinha as mesmas atitudes, passava um pouco, eu engordava. É claro que naquela época eu não tinha essa noção, mas dessa vez, como eu resolvi fazer tudo diferente, eu percebo os meus erros que me fizeram voltar a engordar novamente. E dessa vez foi o maior peso que eu consegui perder, que é quase 30 quilos, mas ainda tenho mais de 10 quilos para perder, porque eu quero atingir o meu peso dos sonhos, que é 60 quilos. Então eu tô nesse meio do processo de perder peso, que é o primeiro passo para mim caminhar na minha jornada de mudança de vida, que eu mostro aqui em tempo real tudo que eu tô fazendo para mudar a minha vida e ser a minha melhor versão. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, dá uma olhadinha aí nos vídeos para ver como está essa jornada. Tá bem no início ainda, mas eu tô caminhando. Mas bora lá, sem enrolação. O que foi que eu fiz de diferente dessa vez que está me dando resultados e não está me deixando engordar? Mesmo que eu engorde um pouco novamente, eu consigo perder peso e tenho plena consciência que dessa vez eu vou continuar dentro ali quando atingir o meu objetivo com o meu peso dos sonhos, que é 60 quilos. São 3 coisas principais que eu listei aqui, que são bem simples, mas fizeram e estão fazendo toda a diferença para mim agora estar conseguindo perder peso. Uma das primeiras ações que eu fiz diferente das outras vezes, parar de mudar temporariamente. Parece ser uma coisa boba, mas é bem isso. Eu sempre falo aqui, e eu já tinha ouvido isso algumas outras vezes, mas eu não entendia muito bem, mas agora, depois de eu começar a pesquisar, entender mais sobre o processo de emagrecimento, nós precisamos ter consciência que, ou melhor, eu tenho consciência que uma vez gordo, sempre gordo. Então, não adianta eu querer mudar temporariamente e depois voltar a ser como eu era antes, que eu vou voltar a engordar. Vou explicar.
Quando eu começava a emagrecer, eu mudava a minha rotina para uma rotina saudável, eu mudava os meus hábitos negativos para hábitos saudáveis, eu começava a fazer treino todos os dias, eu mudava a minha alimentação para uma alimentação equilibrada e saudável, e isso acabava me fazendo emagrecer. E principalmente eu fazia aquelas dietas radicais, aquelas dietas milagrosas que são bem restritivas, sabe? Que é a dieta da sopa, a dieta do ovo e muitas outras dietas aí que me ajudavam e acabavam acelerando o meu processo de emagrecimento. Então, eu ficava nisso por um período de tempo, porque era assim que eu entendia que era uma dieta e eu ia ficar num determinado período de tempo, comendo direitinho, fazendo atividades físicas, mudando aí a minha rotina para mim perder peso e quando eu chegasse o meu peso dos sonhos e quando eu conseguia perder todos os quilos que eu almejava, o que acontecia? Eu voltava para o meu antigo eu. Eu voltava para minha rotina parada e sedentária, parava de fazer treino, relaxava a minha alimentação, voltava a comer tudo e mais um pouco, alimentos açucarados, gordurosos, lanche, hambúrguer, coxinha, pão doce, tudo aí que eu tinha deixado de comer lá atrás, eu voltava a comer. Passava um tempo, é claro que eu ia engordar tudo de novo, porque no meu caso, que graças a Deus eu não tenho nenhuma doença atrelada ao meu aumento de peso, que tem pessoas que têm muita dificuldade de emagrecer porque tem outras coisinhas por trás que dificultam muito o emagrecimento dessas pessoas, que não é o meu caso, graças a Deus. O meu caso de estar gorda está relacionado principalmente a minha má alimentação e eu não tinha essa noção. Então, como eu mudava temporariamente e voltava lá com as minhas atitudes, rotina, hábito ruim, péssima alimentação, é claro que eu ia engordar tudo de novo. É uma coisa tão óbvia que eu não percebia e por isso que eu ficava nesse efeito sanfona de emagrecer e engordar, porque eu não entendia que tudo se tratava de uma mudança para a vida inteira, para eu migrar de uma vida sedentária, uma vida sem pensar na saúde, eu tinha que mudar por uma vida equilibrada e saudável. Então, se você está refletindo aí e você faz isso, pare imediatamente, pare de enxergar a sua vida como uma dieta e comece a enxergar sua vida como uma vida saudável que você vai ter que levar para a vida inteira. E é bem interessante isso porque não é fácil mudar, eu sempre falo muito isso, ainda mais eu que eu tô nessa jornada de mudança de vida, eu falo que não é fácil mudar, é muito difícil. E aí que uma coisa vai se ligando à outra. E outra coisa que eu fazia, que me fazia engordar, era não querer mudar, ter resistência à mudança, sabe? Ou aquilo de não querer se esforçar, dá muito trabalho, deixa pra lá. E é exatamente isso que me atrapalhava ali quando eu falei sobre o mudar temporariamente. Eu mudava por um período de tempo, como era muito difícil para mim, porque era algo novo, que estava saindo da minha zona de conforto, eu mudava por aquele período de tempo e depois voltava para as minhas antigas atitudes e ações. E é isso que as pessoas precisam entender, que, nossa, a maioria das pessoas não conseguem entender, que ainda não caiu a ficha, que é isso. Tem que fazer o que precisa ser feito e tem que ter coragem para mudar e manter essa mudança para a vida inteira. No início é muito difícil porque você está condicionada a ser do jeito que você está aí hoje. Eu estou condicionada a ser do jeito que eu estou hoje. Então, quando você começa a querer mudar o seu estilo de vida, sua alimentação,
sair do sedentarismo, começar a praticar atividades físicas, beber mais água, mudar aí o seu eu pessoal. Na verdade é um grande sofrimento, porque é uma briga consigo mesmo e não é fácil. Tem que persistir e muito, e por isso que muitas pessoas acabam deixando pra lá, esquecem o assunto e acabam engordando, porque é preciso se esforçar para mudar e se vigiar o tempo todo até que essa mudança vire uma rotina e um hábito e você comece a fazer isso de olhos fechados. Eu não tô nesse processo ainda, eu tô no meio do percurso, então eu tenho muitas recaídas que acabam atrapalhando o meu processo de emagrecimento, mas eu estou no caminho. Como agora eu tenho consciência que eu preciso mudar, eu acabo me esforçando e muito até isso, como eu falei, virar algo natural na minha vida. É outro motivo que eu penso que dessa vez eu tive um resultado tão expressivo no meu emagrecimento, porque eu entendi que não é uma mudança temporária, eu preciso me esforçar para mudar e isso é um estilo de vida que eu preciso seguir para a vida inteira. E tudo isso que eu falei, talvez você esteja pensando aí, nossa, mas não é nenhuma dica prática, técnica que fala realmente sobre emagrecer, sei lá, como perder 10 quilos em 30 dias, o que eu tenho que comer para poder perder peso mais rápido, para acelerar o meu metabolismo. Eu também vivi atrás só de dicas, só desse tipo de dicas. Eu não vou dizer que não precisamos saber disso, sim, precisamos saber de como acelerar, limpar o nosso metabolismo, quais alimentos são melhores para a gente perder peso, porque isso faz parte do emagrecimento. Mas eu entendi uma coisa e eu vou contar aqui, abrir o jogo para que você pense aí na sua casa e quem sabe você começa a fazer parte dessa turminha seletiva que já conseguiu virar a chave e entender que emagrecer não é só ali o que você faz, que é treino, boa alimentação, beber mais água, comer aí bastante proteína, tomar aí, tem muitas pessoas que tomam aí algum tipo de medicamento para ajudar a perder peso, fazem cirurgias para poder auxiliar nisso. Não é só isso, não é só a parte física. Emagrecer está atrelado, eu acho aí que é a maior porcentagem, está atrelado à sua mente, à mentalidade. Emagrecer não tá aqui na parte física, tá aqui ó, dentro da sua cabeça. É isso que vai fazer a diferença entre você emagrecer e engordar, ou não conseguir emagrecer de jeito nenhum e desistir, e emagrecer e se manter no seu peso dos sonhos e continuar a fazer essa manutenção para você não engordar, porque como eu falei, uma vez gordo, sempre gordo, que a gente relaxa, a gente volta a engordar. E por que eu tô falando isso? Todas as vezes que eu fazia dieta, eu falo dieta porque é a nível de algoritmo do YouTube, tá? Quando eu falo aqui dieta, que eu quero que as pessoas me encontrem no vídeo, mas não é sobre dieta que nós estamos falando, e sim sobre emagrecer e se manter dentro do emagrecimento. Então, emagrecer, você vai precisar focar aqui na sua mente, porque quando você resolve realmente mudar, não só fisicamente, que eu acho que é isso, um grande erro das pessoas, que quando pensam em perder peso, só pensam na parte estética. Eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais atraente, eu quero ficar aí, muitos falam cavalona, e não é sobre isso. Antes de você querer ficar aí bonitona no shape, você precisa entender que emagrecer está relacionado à sua saúde. Então esse tem que ser o seu maior propósito, emagrecer porque você quer se manter saudável, porque emagrecer vem muitas coisas juntas aí, uma boa alimentação, você cuidar mais da sua saúde, prestar mais atenção em você. E quando você entende o jogo da mentalidade, é exatamente isso que vai fazer você se manter dentro do seu peso
porque você vai ter total consciência dos motivos que você quer perder peso e não são só o motivo da estética, que pode parecer algo forte, mas não é, é algo muito raso. E só querer se manter magro para você colocar um biquíni e ficar bonita pode parecer algo que vai te motivar ali no início, mas com o tempo, a longo prazo, isso não vai te manter magra. O que vai te manter magra é você saber que você vai ter benefícios para a sua saúde. E quando você vira o jogo e entende isso, que você precisa desenvolver a sua mentalidade, você vai ter metas muito bem estabelecidas para você perder o seu peso, você vai se planejar, se organizar e doar o seu tempo para que você perca peso. Você vai ter aí foco e disciplina para você fazer o seu treino, sua alimentação e tudo mais que você precisa fazer para perder peso. Realmente você vai querer mudar, como eu falei lá atrás, sem ser de forma temporária, vai querer mudar para a sua vida inteira. Porque quando você entende que o jogo está aqui dentro na sua mente, você começa a identificar todos os erros que você fez durante a sua vida e que te fez chegar ao peso que você está aí. Eu sei que é algo muito forte falar isso. Nossa, eu errei tanto para chegar a pesar, no meu caso, eu errei tanto para chegar a pesar 100 quilos. Eu não vou bater o martelo, quem sou eu? Mas talvez, é claro que existem aí muitos estudos que falam que as pessoas que estão acima do peso, não é somente isso, não é só ela ter errado em muitos aspectos, existem muitas outras coisas atreladas, mas a gente precisa sim chamar a responsabilidade para si mesmo, porque se você não abraçar a causa do emagrecimento, você não vai emagrecer. Você pode ir no melhor nutricionista, pagar o melhor treinador na academia. Se você não quer promover uma mudança na sua vida e principalmente aqui mudar a sua mentalidade para você emagrecer, pode vir quem for, você não vai emagrecer. Você pode até tomar esses remédios aí da moda, vai emagrecer um tempo, mas você vai engordar de novo. Sempre aconteceu comigo, eu nunca tomei nenhum remédio pra perder peso, porque eu sou uma pessoa muito medrosa para ficar tomando remédio, principalmente fazer cirurgia. Nossa, eu morro muito eu sou muito medrosa, então eu resolvi emagrecer aí da forma mais demorada, natural mesmo sendo muito difícil, porque eu sou muito medrosa para tomar remédio, para fazer cirurgia bariátrica, eu sou muito medrosa. Mas voltando aqui, e eu entendi que eu tenho uma parcela de culpa, sim, dentro do meu peso, de eu ter engordado, porque durante a minha vida eu sempre me alimentei mal, eu sempre comi muitas coisas que eu poderia ter evitado, eu sempre optei em fazer alimentos mais fáceis ou comprar coisas gostosas, prontas, para facilitar o meu dia. Eu sou professora, a gente tem pouco tempo para comer, 20 minutos, aí dependendo do lugar. E o que eu fazia? Em vez de eu escolher alimentos saudáveis como uma fruta, um lanche saudável, eu sempre estava comendo aí uma bolacha recheada, um doce, uma coxinha, um pastel frito. Eu sempre optava por alimentos que contribuíam para o meu peso. E por muitos e muitos anos eu não me importei em estar gorda. Só que isso começou a prejudicar muito a minha saúde e eu resolvi mudar. Eu chamei a responsabilidade para mim, porque eu sei que eu tenho uma parcela de culpa nisso, mesmo que pequena. E quando eu resolvi abraçar a causa para mim emagrecer, foi quando eu comecei a ter resultados expressivos. E tudo isso eu devo a estar trabalhando a minha mentalidade para que eu mude a minha história. E por isso que eu falo, poucas pessoas levam isso a sério ou se importam em trabalhar a mente para poder perder peso. Ficam aí muitas vezes por inocência, correndo atrás de dietas milagrosas.
de remédios milagrosos e conseguem aí resultados momentâneos e depois, infelizmente, acabam engordando e prejudicando cada vez mais a própria saúde. É bem aquilo que eu falo, elas ainda não entenderam o jogo do emagrecimento, que é além do físico, é principalmente aqui na mentalidade. Não basta você ir no nutricionista e ele te entregar ali aquela folhinha de dieta que você vai ter que seguir. É muito mais do que aquilo para você perder peso. Você precisa estudar sobre mentalidade. Tem vários vídeos legais aqui no YouTube sobre isso. Tem muitos livros que você pode comprar relacionado a isso, artigos no Google. Tem formas de você entender mais sobre mentalidade e você vai ver que você vai conseguir mudar a sua história a partir disso. Parar de querer mudar temporariamente, fazendo dietas doidas, resolver mudar de verdade essa sua vida sedentária para uma vida saudável e equilibrada e principalmente desenvolver e trabalhar a sua mente para que você consiga perder peso de forma saudável, faça boas escolhas e se mantenha aí no seu peso dos sonhos. Emagrecer é mais do que a parte física, é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, porque emagrecer está muito relacionado a emoções, ao modo que você pensa, ao modo que você age, ao modo que você faz as suas escolhas. E depois que eu entendi isso, eu comecei a perder peso e é gratificante porque hoje eu me sinto realmente outra pessoa. Como eu falei, eu não estou pensando na parte estética, estou pensando na parte da saúde e é isso que eu penso que me faz ter mais força para poder perder peso, porque é um propósito você manter a sua saúde. Eu penso e eu sempre penso nisso que quem não tem saúde não tem nada, mesmo tendo muito dinheiro. Se você não tem saúde, você não tem nada, porque o que adianta você ter muito dinheiro e ter que gastar isso com a sua saúde? Pra mim é uma conta que não fecha. Fica aí pensando com seus botões, vê se faz sentido alguma coisa aqui que eu falei pra você. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda disso. E eu vou deixar mais vídeos relacionado a esse tema que a gente conversou aqui. E eu vou ficando por aqui, até a próxima!